Videoaula Assentamento de placas cerâmicas para revestimento Cedasa, Majopar e Vista Bela. Esse vídeo ensinará você a assentar corretamente as placas cerâmicas para revestimento. Preparação do serviço. Antes de iniciar o serviço, prepare as ferramentas, os EPIs, os materiais e a base de assentamento. Ferramentas: maceira, balde plástico, martelo unha, talhadeira, espátula de aço, pregos de aço, linha de nylon, colher de pedreiro, desempenadeira dentada 6 e 10 mm, martelo de borracha, escova de nylon, espuma para limpeza, vassoura, espátula plástica para rejuntamento, nível de bolha, mangueira de nível, régua de alumínio, caneta de marcação, trena, prumo de linha ou a laser, esquadro de aço ou a laser, alicate de corte, torquês, serra mármore, máquina de corte reto, furadeira elétrica e misturador de argamassa. EPIs: óculos de proteção, protetor auricular, máscara de poeira, sapatão e capacete. Materiais: placas cerâmicas para revestimento, argamassa colante, espaçadores plásticos, argamassa de rejuntamento. Base de assentamento: base do contrapiso, reboco da parede. Passo a passo do assentamento dos revestimentos cerâmicos Cedasa, Majopar e Vista Bela. Primeiro passo: antes de realizar o assentamento, observar cuidadosamente: 1. Se as placas cerâmicas formam figuras geométricas. Neste caso, conversar com o cliente e saber sua preferência. 2. Se há quantidade suficiente de revestimentos para instalação. Normalmente, deve-se adquirir 10% a mais para recortes. Em caso de assentamento em diagonal, essa quantidade adicional deve ser aumentada para 20%, porque as perdas por recortes são maiores. 3. Se todas as caixas têm o mesmo tamanho, a mesma referência, a mesma tonalidade. Após essa conferência da caixa, abra aleatoriamente uma ou mais e coloque as placas cerâmicas sobre o contrapiso e observe se estão uniformes. Se notar qualquer problema, não execute a instalação e comunique o proprietário da obra. Argamassa colante. Conferir se a argamassa está corretamente especificada ao ambiente onde as cerâmicas serão instaladas. Observe: 1. Para a área interna, utilizar argamassa tipo AC1. Em casos onde o local a ser revestido é de laje de piso, sobrados ou edifícios, utilizar argamassas do tipo AC2, porque é a movimentação de estrutura. 2. Para a área externa ou qualquer área sujeita à incidência de raios solares, utilizar argamassa tipo AC2. 3. Para piso sobre piso ou porcelanatos, utilizar argamassas do tipo AC3, porque possuem mais aditivos e adesivos necessários à perfeita aplicação. Argamassa de rejuntamento. Conferir se a argamassa de rejuntamento está corretamente especificada para o ambiente a ser aplicada. No mercado, há diversos tipos que atendem aos mais diversos ambientes e solicitações para áreas internas, externas, tipo flexível, epóxi e etc. Espaçadores. Certificar-se de que os espaçadores estão de acordo com a especificação do fabricante das placas cerâmicas. Base de assentamento. Estado de conservação. Analisar o estado geral do contrapiso e do reboco. Se houver partes soltas e de má qualidade, estas devem ser removidas e refeitas para poderem receber as cerâmicas. Passo 2. Limpar o contrapiso e a parede. Resíduos de argamassa sobre o contrapiso ou rebocos devem ser removidos com talhadeira ou espátula, bem como com vassoura antes da instalação das cerâmicas.
Graxas e gorduras devem ser removidas com detergentes e escova. Eflorescência, utilize ácido muriático diluído em água, com fração de 1:10. Bolor e limo, raspe e escove com água. Bombas de alta pressão de uso doméstico também são muito eficientes na limpeza. Passo 3. Planejar as juntas. Junta de dessolidarização. A utilização de juntas é indispensável para evitar o destacamento das placas e devem ser feitas sempre. Se não existirem juntas, devem ser feitas nos seguintes locais: no encontro de pisos com paredes, em volta de colunas e vigas, no encontro com outros materiais, como pedras, madeiras, etc., no encontro de paredes com teto, no encontro entre paredes. Alguns materiais de preenchimento podem ser utilizados, tais como silicone, borracha alveolar, isopor, cortiça e outros materiais flexíveis. Juntas de movimentação. São espaços que dividem a parede revestida em painéis. Iniciam-se no encontro entre duas placas cerâmicas e atravessam a camada de reboco ou a camada de regularização do contrapiso. Dimensões máximas sem juntas de movimentação. Se a área da parede for de até 32 metros quadrados. O comprimento da parede, até 8 metros. Em pisos, é necessário utilizar junta de movimentação para áreas superiores a 6,10 por 6,10. Junta de assentamento, também conhecidas por rejunte, são espaços entre as placas cerâmicas que compõem o revestimento, preenchidas com material flexível, chamado de argamassa de rejuntamento. Sua dimensão está indicada na caixa do fabricante das cerâmicas. Passo 4. Para assentamento em contrapisos. Determinar o esquadro da área de instalação. Utilize um esquadro metálico ou a laser partindo de uma lateral. Coloque uma placa cerâmica no canto escolhido para iniciar o alinhamento. Esticar uma linha paralela à parede escolhida como referência para determinar o esquadro. Esticar uma outra linha perpendicular, tomando como referência a outra aresta da placa cerâmica, definindo o alinhamento a ser seguido na instalação das placas. Para garantir o esquadro, utilize-se do modelo matemático da seguinte forma: distribua algumas placas de cerâmicas ao longo das duas linhas perpendiculares que formam o esquadro. Marque 80 centímetros em um dos lados e 60 centímetros do outro lado. Meça a diagonal que forma o triângulo. Se a medida for exatamente 1 metro, o esquadro da área a ser revestida está perfeito. Para assentamento em paredes. Confira o nível dos 4 cantos da laje. Para determinar os pontos de nível, utilize-se da mangueira de nível e tenha o cuidado para que não contenha bolhas de ar. Também pode ser utilizado equipamentos a laser. Faça uma marca em uma das paredes com 1 metro de altura em relação ao piso. Com o nível da água, transfira esta referência para os 4 cantos do ambiente. Com uma trena, meça a distância da laje até os 4 pontos de nível. O ideal é que as medidas sejam todas iguais, o que significa que a laje está em perfeito nível. Caso haja alguma diferença de nível, utilize como referência o ponto mais baixo, menor distância medida, para arremate das cerâmicas no teto. Utilize uma régua de alumínio para galgar as placas cerâmicas e determinar o ponto de partida inferior da parede para iniciar o assentamento de forma a obter um perfeito acabamento estético na laje. Marque as galgas das cerâmicas na régua de alumínio com a caneta de marcação, considerando inclusive os espaços de juntas. Para ambientes com acabamento em molduras de gesso, coloque as placas cerâmicas sobre a régua, preservando inclusive as juntas, porém, deixe aproximadamente 3 centímetros na parte superior, para que o gesso tenha aderência. Para ambientes com acabamento sem moldura de gesso, galgar a partir da extremidade superior da régua, lembrando que esta deverá partir do ponto mais baixo da laje, caso tenha sido constatado algum desnível de construção. Marque uma linha de prumo na parede por onde se iniciará o assentamento. Esta linha servirá de guia e orientação. Encoste a régua galgada na parede e, com caneta de marcação,
transfira os pontos galgados para as paredes, tomando como referência de partida o ponto de nível inferior, onde será iniciado o assentamento. Este ponto de partida inferior deve ser transferido para as 4 paredes do ambiente. A partir daí, prepare a argamassa para prosseguir com a instalação. Uma observação: sempre iniciar o assentamento de baixo para cima a partir da segunda fiada. Faça a primeira fiada por último, fazendo arremate após a instalação dos pisos. Passo 5. Preparar a argamassa. Siga as instruções do fabricante que se encontram descritas no verso da embalagem. Utilize uma macieira limpa. Coloque um saco de argamassa de 20 kg com a quantidade exata de água especificada na embalagem. Nunca altere a quantidade de água para que a argamassa mantenha suas propriedades. Faça a mistura de forma que a massa fique homogênea. Deixe a argamassa descansar por 15 minutos, tempo necessário para que os aditivos possam reagir quimicamente. Passo 6. Limpar o tardós, base da placa cerâmica. Enquanto a massa descansa, passe uma escova para remover o pó branco que as placas cerâmicas normalmente têm em suas bases, antes de realizar a sua instalação. Caso tenha parafina ou outra proteção, remover antes da instalação. Não lave ou molhe as cerâmicas para a sua instalação. Passo 7. Realizar o assentamento. Essa etapa é a mesma para assentamento de placas para pisos e revestimentos. 1. Escolha corretamente a desempenadeira para aplicação da argamassa. Para aplicação apenas na base, contrapiso, dentes de 10 mm. Para aplicação na base, contrapiso e na placa cerâmica, dentes de 6 mm. 2. Umedeça a base, contrapiso ou parede. Umedecer levemente o contrapiso ou reboco, respingando água com o auxílio de uma brocha. Isso vai melhorar a aderência. 3. Aplique a argamassa. Com a desempenadeira dentada de aço com dentes de 10 mm, aplique a argamassa colante na base, formando cordões, para que as cerâmicas possam ser colocadas no contrapiso ou no reboque. Com a desempenadeira de 6 mm, aplique a argamassa colante no contrapiso e, em seguida, na base da placa cerâmica. Este tipo de aplicação é recomendada para assentamento de placas maiores de 35 cm de lado. As 2 formas de aplicação são eficientes. 4. Assente a placa cerâmica de acordo com os alinhamentos no contrapiso, esquadro, nas paredes, nível e prumo. Não molhe as cerâmicas antes de sua instalação. Use espaçadores apropriados conforme especificação do fabricante das cerâmicas. Mantenha as juntas entre as placas sempre limpas para posterior rejuntamento. Limpe as placas recém-assentadas com espuma umedecida em água durante sua instalação. 5. Instale os rodapés nos pisos. Corte as tiras de cerâmica de acordo com o gosto do cliente. Normalmente variam entre 7 e 10 centímetros de largura. Aplique a argamassa na peça e cole-as na parede. Lembrar de utilizar espaçador separando o rodapé do piso, para que o rejuntamento possa ser realizado de forma perfeita. Passo 8. Aplicar a argamassa de rejunte. Esta etapa deve ser realizada com no mínimo 72 horas após a instalação das placas cerâmicas, seja no piso ou na parede. 1. Preparar a massa de rejunte. Deve ser seguida as instruções contidas na embalagem do fabricante, adicionando-se a quantidade exata de água. A massa deve ser misturada até ficar bem homogênea. Água em excesso reduz o desempenho do produto, tanto no aspecto de infiltração quanto no acabamento. 2. Aplicação com espátula plástica. Com a espátula plástica, aplicar o rejunte de forma que a junta seja perfeitamente preenchida. 3. Limpeza e acabamento. Passado o tempo de secagem contido na embalagem, limpar as juntas com uma espuma macia e levemente umedecida. Esse processo já executa a limpeza dos excessos, bem como o alisamento do rejunte. Seguindo esses procedimentos, os produtos Cedasa, Majopar e Vista Bela darão à sua obra a qualidade e o valor
que ela merece.